sabemos que a Covid-19 tem contaminado e matado milhares de pessoas em todo o mundo, mas as consequências não são apenas na saúde, existe um impacto muito grande também na economia. Só para se ter uma ideia, aqui no estado de Goiás, segundo dados da Junta Comercial, cerca de 1.600 empresas não resistiram à pandemia e baixaram as portas, deixando assim milhares de pessoas desempregadas. Para conversar sobre obrigações trabalhistas, entre outros assuntos, eu entrevisto agora o Dr. Emerson Guimarães, ele que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da subseção da OAB de Aparecida de Goiânia. Emerson, muito obrigada desde já pela sua participação aqui na TV Alego. Eu já inicio com a seguinte pergunta: como ficam agora as obrigações trabalhistas neste momento de pandemia? Olá, Edrisa, tudo bom? A questão do direito do trabalho na pandemia está sofrendo várias alterações. Muitas medidas provisórias estão tentando regulamentar esse momento complicado. Com relação às verbas rescisórias, eu posso dizer que nada mudou. A continuação do empregador continua, porque as verbas rescisórias têm que ser quitadas. Tem-se alguns entendimentos que pode-se aplicar o fator do príncipe, embora isso não é consenso, ou o empregador utilizar do caso fortuito ou força maior, para que ele assim possa minimizar os impactos do pagamento da rescisão, mas muito voltado para a multa do FGTS. As demais obrigações rescisórias persistem. Então, assim, para a gente ficar bem entendido, não é motivo de rescisão do contrato de trabalho nem de verba rescisória, é isso? Embora a pandemia ela tenha provocado a paralisação das atividades e, infelizmente, o fechamento de várias empresas, muitos começaram a entender que esse ato do decreto estadual, ter decretado calamidade pública e ter fechado as atividades, isso seria um fator príncipe. O que é o fator do príncipe? O fator do príncipe, ele é quando o poder executivo determina o fechamento da empresa. Em consequência, o Estado assumiria para si a responsabilidade de pagar algumas verbas rescisórias. Contudo, há entendimento que o fechamento da empresa não se deu por um ato discricionário do poder público. Ocorreu por uma questão, nem o próprio poder executivo, ao decretar, ele teria a responsabilidade, porque ele fez isso por medidas de saúde, e não foi um ato discricionário, não foi uma vontade deliberativa do poder executivo em fechar as atividades. Então, o fechamento e a rescisão do contratual não se deu por vontade do poder público, mas consequências de um ato que, para preservar a saúde e a vida, teve que ser decretada. Certo, você citou aí as medidas provisórias. Com relação à suspensão de contratos e redução da jornada, quais são os direitos? Eu queria que o senhor explicasse melhor desse trabalhador. Bom, eu quero destacar aqui duas medidas provisórias que foi muito importante, a 927 e a 936. A medida provisória 927 tratou da suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada com a consequente redução do pagamento do salário devido à redução da carga horária. Então, a suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser por 60 dias, onde o contrato será suspenso, será decretado ou será pago o salário daquele funcionário pelo Estado, através do programa BEM, que é o benefício do auxílio emergencial, que vai ser o pagamento do salário subsidiado pelo poder público, pelo poder federal, público federal. A suspensão ou a redução da jornada de trabalho consiste da mesma maneira.
O trabalhador vai trabalhar menos horas, em consequência, a empresa pagará um valor X e o Estado irá subsidiar o restante para completar o salário, ou pelo menos um salário mínimo daquele trabalhador. Certo, e agora eu queria saber o seguinte, com relação às empresas, elas têm responsabilidade com a segurança do ambiente de trabalho? Elas são responsáveis por oferecer máscara, luva, álcool em gel? Como que fica nesses casos? Bom, podemos dizer que essa responsabilidade atual é de todos, de toda a sociedade tem que precaver, tem que utilizar máscara, utilizar algum gel, as medidas de higiene que já foram orientadas pelos diversos órgãos. Sim, a empresa ela tem uma responsabilidade pelo meio ambiente do trabalho no qual o trabalhador está inserido. Isso aí em qualquer circunstância, até mesmo antes da pandemia. Há alguns casos de insalubridade. Então, se há um ambiente insalubre, nocivo à saúde, é dever da empresa proteger o trabalhador, consequentemente fornecendo para ele os equipamentos de proteção individual. Com relação à Covid-19, nós vemos que essa obrigação se estendeu para essa prevenção. Então, a empresa tem que fornecer produtos de higiene, como álcool em gel, máscara, tem que trazer o meio ambiente do trabalho saudável e proteger o trabalhador. Nós tivemos uma recente decisão do STF que ele declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo do artigo 300 da medida provisória, no qual, na medida provisória, constava que não se equiparava à doença ocupacional, o Covid. Eles decretaram como se fosse inconstitucional essa medida, invertendo o ônus da prova, no qual agora a empresa terá que demonstrar que não foi no ambiente de trabalho que aquele funcionário foi exposto ao Covid-19. Então, aí já inverteu um pouco o dispositivo. Por quê? Porque esse caso seja comprovado que no ambiente de trabalho o trabalhador foi exposto à Covid-19, ficou doente, pode ser equiparado sim com um acidente de trabalho, doença ocupacional do trabalho, e a empresa ser responsável por uma estabilidade provisória. Finalizar, eu vou emendar uma pergunta que eu acredito que seja bastante polêmica. Em virtude do medo, esse trabalhador ele pode faltar ao emprego, principalmente o pessoal da área da saúde? Não há um dispositivo legal que autorize, né, o trabalhador a se ausentar da empresa. Ele pode ter esse dia de trabalho descontado. Como você falou, o tema é polêmico, porque ninguém pode fazer algo que impõe a sua própria saúde em risco. Tá? E a falta ali motivada por essa exposição poderia ser justificada. Essa resposta é uma resposta que nós teremos mais concretas com as decisões da justiça, porque, como você bem falou, é um tema polêmico, controvertido. No meu entender, é o seguinte: não há nenhuma previsão legal no qual autorize ao trabalhador faltar. Então, essa falta seria injustificada. Contudo, se esse trabalhador demonstrar que ele pertence ao famoso grupo de risco, no qual ele tem uma predisposição maior de ser cometido por um maior dano pela Covid, poderá, de repente, através de um atestado médico, faltar no serviço como se fosse esse atestado médico autorizando esse afastamento em virtude da exposição que ele pode ter e o risco da vida. Tá certo, então, doutor Emerson, muito obrigada pela sua participação aqui no Alego Entrevista. Eu agradeço, me sinto extremamente lisonjeado em poder colaborar nesse momento tão conturbado. Sem dúvida, esse momento que nós estamos passando é um momento único, iremos sair dessa com certeza. Nas questões do direito, ainda as dúvidas persistem para todos os ramos da sociedade, seja para a advocacia, o judiciário, ainda é tudo muito novo. Cabe a nós tentarmos utilizar os dispositivos legais que existem para poder pacificar e entender que esse momento requer união de todos os setores da sociedade.
Tá? Muito obrigado pela oportunidade de poder participar do programa. Nós te agradecemos. União, bom senso e fé, que tudo vai passar o quanto antes. E você, muito obrigada pela sua audiência.